Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa sexta aula. Me perdoem aí a demora para soltar essa sexta aula, tive vários percalços aqui. Espero que tenha dado tempo para todo mundo ficar em dia com as aulas. Obrigado aí, galera que mandou os parabéns para mim aí no aniversário, valeu aí pelas lembranças. E vamos lá. Começando pelo resumo da aula 5, né? Na aula 5 nós vimos o capítulo 5 do Bhagavad Gita, que Krishna falou para Arjuna, bem resumidamente, sobre as diferenças e similaridades entre o serviço devocional e o estudo analítico. E ele falou que nos dois caminhos você chega nos mesmos resultados. Então, vamos às perguntas. Eu dei uma breve resumida também, tinha os comentários da Priscila, né, muito enriquecedores, mas também um pouco longos, então eu peguei mais as perguntas mesmo. E começando aqui pela pergunta, pelos comentários da Marília. Oi, Dunas, ainda um pouco atrasada, mas na quarta aula achei muito interessante o que você falou sobre as gunas, de que estamos sob sua influência, mas também podemos influenciá-las. Fiquei pensando nelas como se fossem a energia ou a vibe, que podem tanto partir de nós e mudar a do ambiente, ou a do ambiente ou dos outros influenciar a nossa. Também achei muito fora do meu alcance pensar que na conexão suprema a ação é feita sem nenhuma relação com esses modos, porque na minha consciência hoje ter a bondade como guia das ações que tomo é o que consideraria o mais correto. Mas aí, se o objetivo é não sermos influenciados nem pela bondade ou pelas outras gunas e simplesmente agir sem pensar no resultado, como saber qual ação é a correta, uma vez que não nasci em nenhuma casta? Nem sei se consegui me expressar bem. E sei que esse tipo de conexão é um extremo que ainda estou muito longe, mas você entende a minha dúvida? Abraços e graças. Bom, Marília, a sua definição das gunas eu acho que é bem plausível, acho que é bem por aí. É, as gunas é como se fosse a vibe do ambiente mesmo, que a gente pode mudar, mas também a gente também é mudado por ela. Mas também não só do ambiente, né? Como até dos pensamentos, dos alimentos, da hora do dia, do local geográfico, várias coisas, né? De forma geral, assim, toda a matéria é influenciada pelas gunas, né? E assim, o objetivo, de certa forma, ele é sim não ser mais influenciado pelas gunas, né? Mas a gente só vai deixar de ser influenciado por elas quando a gente atingir o moksha, né? Atingir a liberação, ou seja, sair da matéria, né? Enquanto a gente está aqui, a gente vai ser influenciado pelas gunas. Enquanto a gente está na matéria, né? No mundo material, a gente vai ser influenciado por elas. E, assim, o mais aconselhável realmente é estar no modo da bondade, buscar o modo da bondade. Mas também, nem sempre, né? Pode ser interessante, às vezes, a gente conscientemente se colocar nos outros modos para agir de acordo com as circunstâncias. Igual o próprio Ajna, né? Ele é um guerreiro. Se ele ficar muito no modo da bondade, ele não vai ser um bom guerreiro. A característica do guerreiro é estar no modo da paixão, né? Tem até umas histórias de uns brahmanes, né? Que são a casta, assim, que representa o modo da bondade mesmo, que diz que tinha um brahmane que ele estava com lepra, e aí tinha vermes comendo o braço, comendo o corpo dele, e aí os vermes às vezes caíam do braço dele, e ele ficava compadecido desses vermes, pegava o verme do chão e colocava de volta no corpo. Então você vê, né? Tem uma outra história de um brahmane também, né? Modo da bondade, que ele estava vendo uns escorpiões que estavam se afogando. E aí ele estava tirando os escorpiões da água e os escorpiões picando ele.
E aí alguém falou com ele assim, cara, o que você tá fazendo? Você tá aí salvando o escorpião e ele tá te picando. E ele falou, não, a natureza do escorpião é me picar, a natureza minha é salvar o escorpião. Então você vê assim, aí você imagina, né, um guerreiro como Ajna com esse tipo de comportamento, né? Não funciona muito bem. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, dependendo da situação, a gente pode buscar outros modos além do modo da bondade para se adequar melhor às situações, né? Mas, principalmente para os estudos, né, que a gente está fazendo agora, estudos espirituais, meditação, esse tipo de coisa, a gente está no modo da bondade é o melhor porque a nossa mente fica mais limpa, fica mais tranquila, a gente consegue desenvolver melhor. Não sei se faltou. E como saber qual a ação correta, né? Aí também é uma questão bem complicada. Tem, assim, característica nossa, né, enquanto almas espirituais, eu acho que eu não cheguei a falar disso, mas é uma coisa bem interessante, bem importante, que as almas, as divas, os seres, né, os seres vivos, eles estão na energia marginal de Deus. Se diz que Deus tem a energia superior, que é o espírito, a energia interna, e a energia inferior, que é a matéria, é, a energia exterior. E as almas, os seres espirituais, os seres vivos, as divas, como se chama, eles fazem parte da energia marginal, ou seja, eles estão entre a energia externa, material, e a energia interna, espiritual. Então a gente é atraído pelos dois lados, pelo lado espiritual e pelo lado material. E Krishna diz, né, que o lado espiritual é o lado superior, é onde a gente consegue atingir assim, o nosso melhor. Então, de certa forma, a gente deve buscar se atrair pelo espiritual, pela energia superior. E então isso assim dá um certo norte para a gente ter assim essa noção de qual é a melhor ação desse ponto de vista, né? Que a melhor ação é aquela que aproxima a gente da nossa energia superior, né? Então, assim, tem vários tipos de ações, né? É uma complexidade bem grande, mas aqui é só algum parâmetro, né? Para a gente pensar um pouco nisso. E mais para frente no Bhagavad Gita tem um capítulo que fala sobre a energia demoníaca, a natureza demoníaca e a natureza divina, que também fala desses aspectos assim, para a gente saber, né, o que a gente deve tentar afastar e o que a gente deve tentar atrair. E vamos lá. Bom, não sei se eu respondi tudo, né, mas você vai me falando aí. Bom, agora, essa pergunta, se eu não me engano, da Pri, né? Dunas, quanto à questão da morte, você diz que a morte define a sua próxima vida? Tipo, sua próxima encarnação? Pode esclarecer? Bom, essa questão da morte não é bem a morte que define, né? É a consciência na hora da morte. E a consciência na hora da morte, apesar dela ter um componente momentâneo, né? Dela ser uma coisa ali daquela hora, ela é também uma construção. Então, se a gente tem uma vida que a gente se prepara para esse momento da hora da morte, a gente vai conseguir chegar nesse momento com uma consciência muito mais propícia para ter uma boa próxima encarnação ou mesmo atingir a liberação, né, e não precisar reencarnar. Então, é mais ou menos isso. E quanto a Krishna estabelecer o sistema de castas? Como se define que uma pessoa vai nascer em uma categoria a partir de sua morte? Ouvi dizer que raramente uma pessoa consegue subir da sua casta, passar para uma casta mais elevada, enquanto na mesma vida. Então, como a morte poderá definir sua ascensão no sistema de castas? Realmente, assim, nesse sistema, a ideia é que a pessoa nasça em uma casta e fique naquela casta até a morte dela. Seguir, assim, como o Dharma dela, né? Então, realmente, não tem essa mudança, né, de castas durante a vida das pessoas. Isso é
é uma coisa mais assim, né, do característica do capitalismo, né, dos tempos modernos, né, dessa mudança assim, né, de patamares sociais e tudo essa flexibilidade, né, do que do sistema védico, né? O sistema védico não prevê isso. O sistema védico prevê que se a pessoa nasceu numa casta, ela deve seguir até o fim da vida naquela casta e fazer viver de acordo com as características, né? Mas, assim, de uma vida para outra, aí já é totalmente possível que a pessoa mude de casta, né? Porque a ideia é que a gente vá também evoluindo, né? Que a gente vá passando pelas coisas que a gente tem que passar e se a gente, né, tiver bons comportamentos, né, boas ações, aos poucos a gente vai progredindo, né? Vai subindo não só de casta, né, como é, vai se aproximando, né, se reaproximando do espírito. Até porque, igual o Krishna falou, né, nas aulas que a gente viu, que qualquer avanço que a gente tenha nas práticas, nos ensinamentos, no conhecimento espiritual, ele é irreversível. Qualquer avanço que a gente tenha nesse caminho, a gente não vai perder. Então vai sempre acumular mais, né? Por mais que a gente às vezes se desvie, vá viver outras coisas, o que a gente avançou no caminho espiritual, esse avanço ele vai continuar. Então a gente não regride. Sobre a última aula, eu gostaria que você falasse um pouco. É a pergunta da Amanda, né? Eu gostei dessa pergunta. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o transcender. Qual o significado da palavra transcendental para você e como é o caminho para chegar lá? Aí são meio que duas perguntas em uma. Essa é uma pergunta que eu até fiz pro meu mestre, né, quando eu estava morando lá no mosteiro, que o que é transcender, o que é transcendental, né? Aí ele me deu uma definição que eu achei bem interessante, que é que o que é transcendental é aquilo que não é influenciado pelas gunas, né, pelos modos da natureza material. Então é uma definição bem interessante, né, que relaciona o transcendental com as gunas, né? E assim, nas minhas palavras, o que eu entendo como transcendental é aquilo que está além da matéria. E transcender, né, é você superar a matéria. E o caminho para chegar lá, aí é uma coisa que assim, eu ainda estou descobrindo, né? Eu acho que assim, não é um caminho só, eu acho que são vários caminhos, várias formas. Igual uma coisa que eu acho muito legal do Hare Krishna, assim, é essa noção de que tem vários caminhos, de que vários caminhos estão certos e que Deus se expressa de várias formas para pessoas diferentes, em culturas diferentes, em tempos diferentes. Então, esse negócio do caminho para a transcendência, eu acho que tem uma coisa muito a ver com a fé, né? É algo que depende, assim, também né, da gente conseguir visualizar coisas que a gente não vê, né? Então, é uma coisa, algo assim que depende da nossa fé, né? E dentro desse mundo da fé, né, tem vários caminhos, assim, de religiões, de filosofias. Eu vejo que vários deles contribuem. E não só esses caminhos assim mais solidificados assim, né, das religiões, das tradições, que eu acho que são muito importantes, mas também eu acho que o caminho ele tem algo que é muito pessoal, né? Eu acho que cada pessoa tem também suas formas de caminhar. Por mais que eu ache que assim, igual se fala muito, né, dentro da filosofia do Hare Krishna, que, assim, o transcendental, ele é muito maior do que a nossa capacidade lógica. Né, o infinito, né, ele não cabe na nossa lógica. Então, nós mesmos, com os nossos sentidos imperfeitos, com a nossa mente imperfeita, a nossa inteligência imperfeita, a gente sozinho nunca vai conseguir
conceber o infinito, né? Conceber coisas assim inconcebíveis, né? Então a gente depende um pouco dessa tradição, né? Depende muito, na verdade, da tradição, né? Das religiões, das escrituras sagradas, das revelações, né? Que é um conhecimento que vem de cima para baixo, né? Que então tem esse lado, mas eu vejo também que tem o componente individual do caminho, né? Apesar de ter as tradições, delas serem muito importantes, porque a gente sozinho não consegue muita coisa, eu acho que o caminho também ele tem esse componente individual, que cada pessoa tem as suas formas de caminhar, os seus caminhos para caminhar também. E também tem uma história que eu gosto muito, que fala da espada do samurai, né? Que uma vez eu estava justamente comentando com um devoto sobre a minha instabilidade no caminho, né? De querer, às vezes, seguir o caminho, sei lá, espiritual e uma semana depois, um mês depois, eu tô no caminho material. Eu tô, né? Um dia eu tô rezando, no outro dia eu tô chapando, digamos assim, sabe? E aí ele falou, não, você sabe como é que são feitas as espadas dos samurais? Ele me perguntou, né? Eu falei, não, não sei. Como? Aí ele me falou, as espadas dos samurais, elas são várias vezes colocadas no fogo, esquenta, 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 aí coloca na água. Aí coloca no fogo, esquenta, 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 aí coloca na água. Várias vezes, até que o aço fica bem resistente, bem afiado, bem tenaz, né? Então, vejo que para certas pessoas, e eu me enquadro nelas, o caminho ele é assim também, bem oscilante, né? De às vezes a gente está num caminho, aí fala, não, peraí, não sei se é isso mesmo, aí vou experimentar um outro caminho. E aí, conforme a gente vai fazendo essas mudanças, a gente vai se afiando, né? E mesmo nos momentos, assim, eu percebi isso, mesmo nos momentos que a gente está trilhando um outro caminho, a gente está aprendendo também sobre o caminho que a gente estava antes. Então, tem essas coisas. Esse é um assunto assim que dá para falar muita coisa, mas eu acho que por enquanto é isso. Obrigado aí pela pergunta, pelas perguntas, espero que eu tenha conseguido responder elas e se vocês quiserem desenrolar aí as discussões, a gente vai discutir, beleza? Então, vamos para os nossos mantras, né? Espero que vocês se lembrem, né? Começando pelo primeiro, a gente vai fazer naquele esquema, né, que a gente sempre faz. Eu canto uma linha, vocês respondem. E aí eu canto junto também. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajanaranjana Yashodanandana Brajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari. Bem, agora o Mahamantra, né? Lembrando que o Mahamantra, em geral, a gente canta ele inteiro e depois repete ele inteiro. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Agyana Timirandasya Janajana Shalakaya Tsaksuru Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais completa escuridão, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e sinceras reverências. Jai Gurudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Bom, então vamos lá. Capítulo 6 do Bhagavad Gita. Aqui nesse capítulo, nessa versão, né, nessa tradução, tá Sankhya Yoga. Mas, na outra versão, que eu acho que é mais fiel, tá Dhyana Yoga. Dhyana significa meditação. Então, é a yoga da meditação. O bem-aventurado Senhor disse: aquele que está desapegado dos frutos de seu trabalho e que trabalha de acordo com sua obrigação está na ordem renunciada da vida, e é o verdadeiro místico, não aquele que não acende nenhum fogo nem executa nenhum trabalho. O que se denomina renúncia é o mesmo que yoga, ou estabelecer o elo com o Supremo, pois ninguém pode se converter num yogi se não renuncia ao desejo de gratificação dos sentidos. Então, aqui ele está dando uma definição de yoga, né? Estabelecer o elo com o Supremo, e também que é renúncia, né? E que você só consegue se converter num yogi, né? Ou seja, estabelecer o elo com o Supremo, se renuncia ao desejo de gratificação dos sentidos. Ou seja, enquanto a gente agir para satisfazer os nossos sentidos, a gente não vai conseguir estabelecer esse elo, né? Então, a ideia é, né, voltando, né, o Krishna vai reforçando as coisas que ele fala, né? E aqui ele está reforçando essa disposição de você agir não para gratificar os seus sentidos, né? Agir por uma questão de dever. Para aquele que é um neófito no sistema óptico de yoga, disse que o trabalho é o meio. E para quem já alcançou a yoga, a cessação de todas as atividades materiais é considerada o meio. Então, o sistema óptico de yoga, né, é o que a gente vai ver depois que a gente terminar o Bhagavad Gita, a gente vai dar uma estudada nesse sistema óptico de yoga, que é o yoga de Patanjali, né, o Sutra Yoga, que ele fala do Ashtanga Yoga, né? Ashtanga são as oito partes, né? E aí fala assim, né? Pra gente que ainda tá, né, tentando chegar nesse estado, né, do yoga, o trabalho é o meio. Mas depois que a gente chegar lá, a cessação do trabalho, a cessação das atividades materiais será o meio, né? Então, isso. Eu até lembrei aqui de uma história que fala assim: a gente usa o barco para cruzar o oceano. Depois que a gente cruzou o oceano, a gente não precisa ficar carregando o barco, né? Então, né, nesse verso, né, pode falar assim: o barco é o trabalho, né? Depois que a gente atravessar o oceano, a gente não precisa mais do trabalho, né? A gente deve até abandonar ele para conseguir chegar do outro lado, né? Disse que uma pessoa alcançou a yoga quando, tendo renunciado a todos os desejos materiais, ela não age para a gratificação dos sentidos, nem se ocupa em atividades fruitivas. Um homem deve se elevar com sua própria mente e não se degradar. A mente é o amigo da alma condicionada e seu inimigo também. Né? Até teve um comentário da Priscila, né, lá no grupo. Eu acabei não colocando ali porque acabou que ficou muito extenso. Mas muito interessante o comentário, e fala também desse negócio da mente, né? Que a mente, ela é muito difícil de controlar e ela pode ser tanto nossa amiga, se a gente souber controlar ela, souber usar ela, como nossa inimiga também, se a gente se deixar dominar por ela. Para aquele que conquistou a mente, ela é o melhor dos amigos, mas para a pessoa que fracassou em fazê-lo, sua própria mente será seu pior inimigo. Aquele que conquistou a mente já alcançou a superalma, pois logrou a tranquilidade. Para tal homem, felicidade e tristeza, calor e frio, honra e desonra são todos o mesmo. Então, aí ele falou da superalma, né? Dentro da visão védica, Deus tem três aspectos principais, né? Que é o Brahman, que é o aspecto impessoal de Deus, que é a refulgência, que é como se fosse os raios do sol, né? Que estão presentes em todo lugar, mas que não são propriamente o sol, mas ao mesmo tempo são também, né? Que é essa refulgência, assim, né, de Deus que está em tudo, né, onipresente. Brahman, né, esse primeiro. Suparatma, que é a superalma,
que é o ser divino que está dentro de todos os seres, né? É Deus que está dentro da gente, não só da gente, como de todos os seres, né? E Bhagavan, que é a pessoa de Deus, né? O aspecto pessoal de Deus, Deus como uma pessoa. Então se diz que Deus tem esses três aspectos, né? E aí, para quem já alcançou, né, a super-alma, para quem conseguiu realizar a divindade dentro de si, tem a tranquilidade, né? E para tal pessoa, felicidade, tristeza, calor e frio, honra, desonra, é tudo o mesmo, porque ela já está com o todo, já conseguiu entender que está tudo dentro da gente e consegue extrair prazer de lá mesmo, né? Disse que uma pessoa está estabelecida em autorrealização e é chamada um yogi ou místico quando está plenamente satisfeita em virtude do conhecimento e da realização adquiridos. Tal pessoa está situada em transcendência e é autocontrolada. Ela vê tudo, sejam seixos, pedras ou ouro, igualmente. Aí é interessante, né? Tem 3 geólogos, né, nesse grupo, e aí esse verso é um pouco geológico, né? Pra gente que é geólogo é difícil ver seixo, pedra e ouro igualmente, né? Mas depois que a gente é, estiver estabelecido em autorrealização, talvez a gente consiga enxergar todas essas coisas da mesma forma, né? E aí é um pouco do que a gente comentou no verso anterior, né? Que quando a gente realiza o eu, né, a gente fica plenamente satisfeito e plenamente satisfeito de uma forma interna, né? Não é que a gente está plenamente satisfeito porque conseguiu realizar todos os sonhos, viajar para todos os lugares, comprar todas as coisas mais bonitas, é porque essa realização é interna, né? Pelo conhecimento e pela realização, né? Disse que uma pessoa é ainda mais avançada quando ela considera todos, o bem-querente honesto, amigos e inimigos, o invejoso, o piedoso, o pecador e aqueles que são indiferentes e imparciais com uma mente equânime. Aí também tem a ver com um pouco com os comentários da Pri, né? Que da gente enxergar todos os seres da mesma forma, né? Com uma mente equânime, né? Lembrando que, assim, todos os seres, não só todos os humanos, né? Todos os seres vivos, né? Que são todos importantes, né? Um transcendentalista deve tentar sempre concentrar sua mente no eu supremo. Deve viver sozinho em um lugar isolado e sempre controlar cuidadosamente a sua mente. Ele deve estar livre de desejos e sentimentos de posse, né? Aí, no caso, assim, esse capítulo sobre meditação, né? Então, Krishna está falando, né? Para você meditar, né? O ideal é você estar primeiro, né? Concentrar a mente no eu supremo, né? E viver sozinho em um lugar isolado, que obviamente vai ser muito mais fácil para a gente meditar se a gente estiver isolado, sozinho num lugar, né? Do que se estiver num lugar muito agitado, com muitas pessoas, né? Para praticar yoga, a pessoa deve ir a um lugar isolado, colocar grama cuxa no chão e então cobri-la com uma pele de veado e um tecido macio. O assento não deve ser nem muito alto nem muito baixo e deve estar situado num lugar sagrado. O yogi deve então sentar-se muito firmemente e praticar yoga, controlando a mente e os sentidos, purificando o coração e fixando a mente em um ponto. Aí nesse verso, o Krishna dá algumas instruções bem específicas, né? Colocar grama cuxa no chão, cobrir com uma pele de veado, um tecido macio, né? Bom, eu acho que assim, a gente não precisa ser tão específico, né? Tão rígido com as instruções de Krishna, mas aí ele está falando, né? Algumas formas da gente meditar, né? Ir para um lugar sagrado, né? Isolado também, sentar de uma forma firme, controlar a mente, controlar os sentidos, purificar o coração, fixar a mente num ponto, e assim é a forma de meditar que Krishna está falando. A pessoa deve manter seu corpo, pescoço e cabeça eretos numa linha reta e olhar fixamente para a ponta do nariz.
Desse modo, com uma mente subjugada, não agitada, desprovida de medo, completamente livre da vida sexual, a pessoa deve meditar em mim dentro do coração e fazer de mim a meta última da vida. Né? De mim, no caso, né? De Krishna, de Deus. Né? Assim, praticando o controle do corpo, mente e atividades, o transcendentalista místico alcança o reino de Deus, ou a morada de Krishna, pela cessação da existência material. Né? Então, o resultado é a transcendência, né? O reino de Deus. Não há possibilidade de uma pessoa tornar-se um yogi, ó Arjuna, se ela come em demasia ou se come muito pouco, se dorme em demasia ou se não dorme o suficiente. Aí tem até a ver com um conceito do budismo, né, do caminho do meio, né, que pra gente não ir para os extremos, né, a gente ir pelo meio. Né. Tem a história do Buda, né, que eu acho legal, que primeiro ele era um príncipe, né, tinha uma vida opulenta, muitas riquezas, muitas mulheres, muitos banquetes, e aí ele resolveu entrar nesse caminho aí da transcendência e foi virar uma seta, né? Foi virar assim, foi vagar e fazendo jejuns muito longos, comendo muito pouco. E aí um dia ele viu no rio, né, uma tigela com arroz e a tigela começou a andar contra a correnteza, indo na direção dele. E aí ele pegou e comeu e realizou, pô, eu não devia comer nem muito nem pouco. E aí ele fez a comparação, né, que a corda de um violão ou de uma vina, né, lá na Índia, para ela tocar bem, né, ela não deve estar nem muito esticada nem muito frouxa. Né? Aquele que é moderado em seus hábitos de comer, dormir, trabalhar e recreação pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema de yoga. Olha que beleza. Quando o yogi, pela prática de yoga, disciplina suas atividades mentais e se situa na transcendência, desprovido de todos os desejos materiais, disse que ele alcançou a yoga. Então, né? Disciplinar as atividades mentais, desprovido de desejos materiais. Assim como uma candeia não tremula num lugar sem vento, também o transcendentalista, cuja mente está controlada, permanece sempre fixo em sua meditação no eu transcendental. Então, quando o transcendentalista está lá meditando, né, pode acontecer um tanto de coisa. Ele nem precisa mais estar num lugar isolado, né, quando já atingiu, né, porque nada vai abalar, assim, desconcentrar, né, que já está fixo, né. O estágio de perfeição se denomina transe ou samadhi, quando a mente de uma pessoa se restringe completamente das atividades mentais materiais através da prática da yoga. Este estágio se caracteriza pela habilidade da pessoa de ver o eu com a mente pura, de saborear e regozijar-se no eu. Nesse estado gozoso, a pessoa se situa em felicidade transcendental ilimitada e desfruta de si mesma através dos sentidos transcendentais. Assim estabelecida, a pessoa nunca se desvia da verdade, e por ter conseguido isto, ela acha que não há ganho maior. Estando situada em tal posição, ela nunca se agita, mesmo em meio à maior dificuldade. Esta é, na realidade, a verdadeira liberação de todas as misérias decorrentes do contato material. Então, muito legal aí, né, esses versos, né, que são mais de um juntos, fala do estágio de perfeição, né, do samadhi. E fala assim, que é um estágio gozoso, né? Ao contrário do que às vezes a gente pode pensar, né, que é uma coisa chata e sofrida, né, a gente buscar assim a transcendência, né? É um prazer, né? A gente começa a descobrir um prazer muito grande dentro de si mesmo. E isso é muito gratificante e isso gera o que a gente chama do esforço entusiástico, né? De você, às vezes, fazer, assim, esforços muito grandes, mas você está tão entusiasmado com aquilo que aquele esforço fica até mais leve, né? Você está entusiasmado, então você consegue fazer muitos esforços muito, muito bons. E também esse prazer, né?
fala assim, quando a gente descobre, né, esse gosto superior, a gente automaticamente a gente não quer mais saber do gosto inferior, né? A gente começa a experimentar um prazer mais sublime, né? Então, é muito legal isso. Muito bem, vamos para o próximo verso. Uma pessoa deve ocupar-se na prática da yoga com fé e determinação indesviáveis. Deve abandonar, sem exceção, todos os desejos materiais nascidos do falso ego e, desse modo, controlar através da mente todos os sentidos em todos os lados. Gradualmente, passo a passo e com plena convicção, a pessoa deve se situar em transe por meio da inteligência e, desse modo, deve fixar a mente unicamente no eu e não pensar em mais nada. De qualquer coisa e de onde quer que a mente divague, devido à sua natureza flutuante e instável, a pessoa certamente deve retirá-la e trazê-la de volta sob o controle do eu. Né? Quando a gente vai meditar, em geral a gente tem uma âncora, né? Um objeto de concentração para a mente. No caso, Krishna está aconselhando que a gente medite no eu. Né? E aí é muito comum acontecer, né, durante a meditação, da nossa mente se desviar do nosso objeto de concentração, da nossa âncora. E a ideia é sempre a gente trazer de volta para a concentração, né? Mas é normal que a mente divague um pouco, mas a gente deve controlar ela. O yogi cuja mente está fixa em mim obtém, em verdade, a felicidade mais elevada. Em virtude de sua identidade com Brahman, ele se libera. Sua mente está tranquila, suas paixões aquietadas e ele está livre de pecado. Né? Aí lembrando, Brahman, né, a gente comentou dos 3 aspectos de Deus, né? Brahman é o espírito, né? O espírito refulgente, onipresente. Né? Então, é a substância de todo o espírito. Né? Nós somos feitos de Brahman. Né? Se diz que assim, a gente tem as mesmas qualidades de Deus, porém infinitesimais, e Deus tem elas na totalidade, que é como o oceano, né? A gota do oceano, ela tem as mesmas qualidades do oceano, né? Ela é salgada, ela é molhada e tal, mas em proporções muito menores, né? Então é como se fosse algo assim, né? E aí a identidade com o Brahman, né? Conforme a gente vai tirando a ignorância, né, a gente vai revelando mais a nossa identidade de Brahman, né, de espírito. Fixo no eu, estando livre de toda contaminação material, o yogi alcança o estágio perfeccional mais elevado de felicidade em contato com a consciência suprema. Um yogi verdadeiro me observa em todos os seres e também vê todos os seres em mim. Na verdade, o homem autorrealizado me vê em toda parte. Né? Então tem a ver também com o comentário da Pri, né? De ver a divindade em todos os seres. E também, consequentemente, né, de respeitar todos os seres e saber que nós temos essa interdependência. Né? Para aquele que me vê em toda parte e vê tudo em mim, eu nunca estou perdido, nem ele nunca está perdido para mim. O yogi sabe que eu e a super-alma dentro de todas as criaturas somos um. Me adora e permanece sempre em mim em todas as circunstâncias. Ó Arjuna, aquele que através da comparação com seu próprio eu vê a igualdade verdadeira em todos os seres, tanto em sua felicidade quanto em seu sofrimento, é um yogi perfeito. Arjuna disse: ó Madhusudana, o sistema de yoga que você resumiu parece impraticável e insuportável para mim, pois a mente é inquieta e instável. Eu acho muito legal os comentários do Arjuna em geral, né? Esse aí, muito legal também. Porque a gente se identifica com ele. A gente vê Krishna falando: ah, não, porque você deve restringir seus sentidos, ir para um lugar isolado, colocar grama coxa no chão, meditar somente em mim, não sei o que lá. E a gente fala, poxa, muito massa isso aí, mas eu acho que isso não é pra mim, eu acho que esse negócio é muito difícil. E a gente tá falando exatamente isso, pô, massa isso aí, mas isso eu não consigo, eu não dou conta disso aí não.
Pois a mente, ó Krishna, é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte, e subjugá-la, assim me parece, é mais difícil que controlar o vento. Né? Subjugar a mente é mais difícil que controlar o vento. O bem-aventurado Senhor disse: ó filho de Kunti, de braços poderosos, é indubitavelmente muito difícil conter a mente inquieta, mas isso é possível pela prática constante e pelo desapego. Para aquele cuja mente está desenfreada, a autorrealização é um trabalho difícil. Mas aquele cuja mente está controlada e que se esforça pelo meio correto tem o êxito assegurado. Esta é minha opinião. Eu acho engraçado nesse verso que Krishna, né, no caso Deus mesmo, ele está falando assim, não, essa é a minha opinião. Ele está dando a opinião dele. E a opinião dele é que para quem tem a mente desenfreada, a autorrealização é difícil, mas para quem consegue controlar a mente, a autorrealização é assegurada, é garantida, né? Essa é a opinião de Deus, né? Uma opinião que vale a pena levar em conta. Arjuna disse: qual é o destino do homem de fé que não persevera, que no começo adota o processo da autorrealização, mas depois desiste devido à sua mentalidade mundana e dessa maneira não alcança a perfeição no misticismo? A gente comentou um pouco isso, né? Do que acontece quando a gente entra no caminho e depois sai, né? Depois vai para outro caminho. Ó Krishna de braços poderosos, este homem que se desvia do caminho da transcendência não fenece como uma nuvem fendida sem nenhuma posição e nenhuma esfera? Esta é a minha dúvida, ó Krishna, e eu lhe peço que a dissipe completamente. Não há ninguém que possa destruir essa dúvida, exceto você. O bem-aventurado Senhor disse: ó filho de Prita, um transcendentalista ocupado em atividades auspiciosas não se encontra com a destruição nem neste mundo nem no mundo espiritual. Uma pessoa que faz o bem, meu amigo, nunca é dominada pelo mal. Né? Isso é muito legal também, é muito poderoso. Uma pessoa que faz o bem nunca é dominada pelo mal. O yogi fracassado, depois de muitos e muitos anos de gozo nos planetas das entidades vivas piedosas, nasce numa família de pessoas virtuosas ou numa família de rica aristocracia. Então ele está falando, né? Mesmo que o yogi fracasse, mesmo assim ele ainda vai ter resultados muito bons. Né? Ou então ele nasce numa família de transcendentalistas que seguramente tem grande sabedoria. Em verdade, um nascimento assim é raro neste mundo. Obtendo tal nascimento, ele revive novamente a consciência divina de sua vida anterior e tenta progredir mais para alcançar o êxito completo, ó filho de Kuru. Em virtude da consciência divina de sua vida anterior, ele se torna automaticamente atraído pelos princípios yógicos, mesmo sem buscá-los. Tal transcendentalista inquisitivo, esforçando-se pela yoga, está sempre acima dos princípios ritualísticos das escrituras. Né? Então, a gente não consegue se lembrar muito bem, né, das nossas vidas anteriores, mas a gente está aqui, né, estudando esses temas, quem sabe, né, a gente já praticou nas outras vidas, né, e por isso agora a gente está atraído, né, por esse conhecimento. Mas quando o yogi se ocupa com esforço sincero em progredir ainda mais, lavando-se de todas as contaminações, então no final, depois de muitos e muitos nascimentos de prática, ele alcança a meta suprema. Um yogi é superior ao asceta, superior ao empirista e superior ao trabalhador fruitivo. Portanto, ó Arjuna, seja um yogi em todas as circunstâncias. E de todos os yogis, aquele que sempre se refugia em mim, com grande fé, adorando-me com serviço transcendental amoroso, é o que está mais intimamente unido comigo em yoga e é o mais elevado de todos. Então, assim terminam os significados Bhaktivedanta do 6º capítulo do Srimad Bhagavad Gita. Então, esse foi o capítulo 6. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar sobre esse tema. Espero aí as perguntas. Peço desculpas novamente pela demora em postar essa aula. Espero que todos tenham ficado em dia. E nos vemos no grupo e na próxima aula. Haribo!